Olá, esse vídeo é a apresentação do projeto de SG2 e a minha proposta foi ir além do mínimo, né? Aplicar engenharia de software, qualidade de código e uma abordagem orientada a resolver um problema de negócio, não só entregar um trabalho, certo? Para provar isso, basicamente, meu ambiente é profissional, certo? Então, eu conto aqui bastante com o Poetry, que vai ajudar a gente a ter um ambiente reproduzível, né? Alguém que clonar o meu repositório precisa dar um Poetry install e simplesmente já vai conter todas as dependências, vai ter a verificação da versão do Python, além de criar um virtual environment que vai me envelopar o meu ambiente de desenvolvimento, evitando que, por exemplo, haja conflito entre biblioteca de outros projetos, versões de outros projetos, enfim. Bom, sobre a arquitetura do produto, né? De maneira geral, é uma arquitetura modular. Né? Em vez de ter um notebook, não um Jupyter Notebook monolítico, a gente tem vários módulos reutilizáveis que vão dar facilidade para a gente testar, dar manutenção e reutilizar esses pacotes, né? Como é que está organizado isso, né? Eu tenho meu template, né? Basicamente isso daqui já é um repositório que eu costumo utilizar quando eu vou tratar de machine learning ou testes mais introdutórios. E dentro desse notebook eu faço importação daquilo que eu vou estar utilizando referente a essas bibliotecas que eu vou criando aqui durante o processo ou pegando de projetos parecidos. Então eu tenho aqui o módulo de data, que basicamente é para pré-processamento, certo? Então eu vou ter um script de pré-processamento, quase todas as funções, se não todas, vão estar bem documentadas e etc. Certo? Isso daqui já é algo que eu carrego comigo há um certo tempo. Eu tenho o módulo de models, que serve para treinamento, certo? Então eu tenho aqui o trainer dentro do meu módulo de models, além de ter uma comparação, né? Todo o módulo de comparação e das abordagens. Eu vou explicar um pouco mais pra frente o porquê dele. Eu tenho o módulo de predict, que é para fazer predições, para ter um predictor, certo? E eu tenho o módulo de úteis, que basicamente serve para avaliação e etc. Que dependendo da abordagem do projeto, do contexto, é utilizado para várias coisas. Bom, vamos lá. Primeiro, é um over-delivery, de maneira geral. Então, eu não peguei só um modelo como foi pedido. Eu implementei os 5 modelos. Decision Tree, K-Nearest Neighbors, Multilayer Perceptron, Naive Bayes e Perceptron para me permitir fazer uma escolha bem fundamentada. Isso não é possível no dia a dia, claro. Eu não vou conseguir fazer treinamento e a seleção para comparar todos esses modelos numa base de dados gigantesca. Muitas das vezes o meu BigQuery vai estar, sei lá, com terabytes de dados e fica muito caro, é fora do que a gente entende como viável, né, no mundo dos negócios. Mas nesse caso aqui era possível, então eu acabei optando por fazer dessa maneira, né. Segundo, eu vou estar mostrando aqui, né, que a gente faz um EDA, né, e um EDA completo. Eu vou mostrar que a gente tem vários histogramas, box plots, pair plots, matriz de correlação, análise de outliers, estatísticas que são bem descritivas, e tudo isso é muito essencial para que a gente entenda os dados antes de modelar alguma coisa, antes de sair tomando decisões, enfim, escolher quais abordagens, etc. Claro que, como eu, no caso, peguei para fazer tudo, né, todos, e comparar um modelo, é, talvez não fosse tão necessário, mas eu gosto de deixar porque caso, com o próprio EDA já daria para escolher um dos modelos, sem eu ter que fazer a comparação de todos. Além de tudo isso, eu tenho a comparação de abordagens, certo? Que além de comparar os modelos, eu vou comparar uma abordagem de com e sem normalização, certo? Isso vai mostrar que
quando eu normalizo e quando eu não normalizo, certo? E trazer uma justificativa um pouco mais técnica para tomar essas decisões, porque eu vou avaliar essas comparações e trazer uma informação um pouco mais palpável, né? A gente vai tratar de números e não de achismo. Além de tudo isso, tem a parte de métricas e análise de erro, certo? Então, eu não vou só olhar para a acurácia. Eu vou avaliar a precisão, recal, o score F1, a matriz de confusão, análise de erros e basicamente vai me permitir entender onde que o modelo falha e por quê, certo? Também documentação, certo? Basicamente, desde um notebook até todas as funções paralelas vão estar muito bem documentadas. A ideia é que seja fácil de qualquer um entender, inclusive dentro do notebook. Uma das coisas que eu tenho para mim que são muito úteis é o fato de que tanto alguém técnico quanto alguém não técnico vai conseguir ler alguma coisa e extrair uma informação. Então, tem partes do notebook que são para público técnico e tem partes do notebook que são para público não técnico. Então, às vezes, alguém que não entende exatamente de código vai conseguir tirar alguma informação, vai conseguir compreender alguma parte desse notebook. Além de tudo isso, a interface de predição, certo? Vai permitir que a gente insira alguns dados, esses dados geralmente arbitrários, para obter uma classificação com as probabilidades, certo? A ideia aqui é ter uma implementação bem robusta com tratamento de erros e uma formatação bem clara, né, do que a gente está tratando, tipagem de dados, etc. Outra coisa, né? A minha ideia no começo, né, como eu iria comparar vários tipos de modelo, eu implementei uma baseline, né, o que a gente vai chamar aqui de dummy classifier, para comparar com os outros modelos. Isso vai mostrar que os modelos que eu fiz vão superar o acaso, né, a aleatoriedade, e vão permitir a gente quantificar a melhoria. No caso, né, já dando um spoiler, o Gaussian NB alcançou 96,67% de acurácia contra um terço de acerto do baseline. Então, não é uma metodologia na base da pancada técnica, é uma metodologia científica, né, com comparação de referência, né? Eu tenho uma melhoria quantificada em cima desses valores, certo? Bom, basicamente, os modelos vão ser salvos, né, após o treinamento, para garantir que a gente tenha persistência e, posteriormente, reutilização. Então, a estrutura vai permitir a gente criar interface web, vai permitir que a gente utilize isso em modelos, talvez não embarcados, mas, enfim, a gente pode usar ali o arquivo .pkl, né, para poder executar o que a gente bem entender. Basicamente, cumprir 100% dos requisitos e entregamos um pouquinho a mais, né? A ideia de comparar os modelos, ter arquitetura modular, utilizar um repositório profissional, fazer um EDA de ponta a ponta, ter várias métricas comparadas aqui dentro, né? Dentro do Jupyter Notebook vai dar para ver que a gente tem muitas métricas. E a documentação de código, no mínimo, impecável, certo? Então, a abordagem, no final das contas, foi resolver o problema com potencial e não só entregar um trabalho, certo? Vamos lá. Vou rodar aqui um pouco, né, mostrar alguns pontos do próprio notebook. Aqui no EDA, a maior parte vai estar sobre a exploração mesmo, né? Então, muita coisa eu preciso, né, se caso for do interesse, que abra, expanda, dê uma olhada. Basicamente, é toda a parte de análise para a gente ter uma noção de como está espalhado esses dados, para ter uma noção de, cara, como é que está distribuído, né? A gente até tira aqui, eu deixei no final aqui,
que basicamente está dividido igualmente, né? São 150, são 150 amostras e tem 50 de cada uma, de cada tipo. Aqui a gente tem a matriz de correlação. Isso aqui é uma das coisas que mais ajuda a gente a encontrar é, o que vai ter correlação, quais features vão ser úteis de verdade, para caso a gente decida descartar alguma coisa ou fazer um hiperparâmetro, enfim. Aqui está a distribuição, certo? Das relações. E aqui eu já crio um resumido, como eu disse, para público não técnico, né? Então, aqui a gente tem as seguintes descobertas, né? Temos 50 amostras de cada espécie, não tem valor faltante, então ficou muito fácil fazer o pré-processamento. As features discriminantes, né? A gente encontrou que a comprimento e largura das pétalas são mais eficazes, que são os que mais têm correlação se a gente for olhar aqui em cima. Então a gente tem comprimento e largura por comprimento e largura, que é onde aparece aqui o ponto 96, que são as correlações mais fortes, né? Tirando a diagonal aqui, porque é 1 com 1, né? Além disso, a separação visual, né, o pair plot, que vai mostrar pra gente que as coisas estão bem divididas, né? Os grupos de setosa, versicolor e virgínica estão bem distribuídos. É muito difícil você ver que eles se sobrepõem, né? Acontece um pouco com versicolor e virgínica, inclusive vai ser um dos casos onde a gente vai ter erro, por exemplo, que é aqueles 3 ponto alguma coisa por cento que está dando de diferença na acurácia do modelo, certo? Bom, mais para baixo aqui já tem mais insights. Aqui é realmente muita exploração para a gente saber para onde vai caminhar o nosso modelo. Bom, pré-processamento, né, limpagem de dados, train test, estratégia de modelagem, criar os modelos, né, as métricas, alvos, perdão, baseline. E aí aqui você já começa a perceber que a gente já está usando algumas funções de fora, né? Que a gente não criou dentro do notebook para justamente não poluir o notebook. Aqui fica só o útil mesmo, que de fato vai ser utilizado durante, por exemplo, uma pipeline de treinamento. Então vamos lá, vai descendo, vai ficando um pouco mais denso daqui para baixo, que é onde a gente vai criar os modelos e fazer as combinações, né? Com normalização e sem normalização, né? E aqui já é a parte de treinamento de modelos. Eu tenho a função que vai direto treinar todos aqueles modelos que eu pedi, certo? Lembrando, sempre gosto bastante de estar tentando, né, quando possível, ter uma tipagem forte. Eu acho que um dos males do Python é deixar a tipagem de lado e às vezes isso confunde muitas pessoas. Você demora demais para poder se acostumar com a base code de Python, justamente pelo fato de que não está bem tipado, não está bem modelado. A galera gosta do schemaless, então acho que é um dos pontos fracos, mas que quando você vai trabalhando num projeto profissional, você vê que as pessoas se esforçam muito e tentam manter esse padrão, né? De modelagem, de ter esquemas fortes, de ter tipagem forte, para evitar esse tipo de situação onde você não encontra as coisas com facilidade, precisa ficar lendo demais, pensando demais para entender o que você está mexendo ali, né? O famoso código você tem que rodar para saber o que está fazendo. Aqui a gente já está fazendo as acurácias do modelo, né? A comparação. Todos eles foram muito melhores do que o baseline, mas claramente um tinha que ser muito melhor, né? Aqui a comparação de com normalização, sem normalização. Nesse caso, nesse dataset, sem normalização vai ser melhor, certo? E aqui a gente faz a decisão do modelo final, que é basicamente encontrar o melhor modelo e expor o que a gente tem de dados sobre ele, né? As métricas do modelo. Aqui tem mais uma avaliação detalhada. Isso daqui é a matriz de confusão. Pode ver que ele erra apenas uma vez aqui nesse canto. E é onde a gente tem aquele problema, que até aqui embaixo, né, a gente vê que a versicolor e a virgínica foi onde houve uma confusão.
aqui para baixo, se eu não estiver enganado, eu vou fazer um teste e ele vai falar que inverteu, né? Que foi o local onde ele trocou. Aqui, ó, íris versicolor confundido com íris virgínica uma vez, que é aqueles 3,33% que tá dando de erro ali. Aqui, o resumo não técnico, né? O resumo executivo. A gente identificou, certo? Como objetivo era identificar automaticamente a espécie a partir das medidas. A gente encontrou o modelo, certo? Que vai executar isso. A acurácia de 96,67, o que significa que o modelo acerta 97 a cada 100 flores. A comparação, né, da baseline foi de 33,33%. Para o nosso melhor modelo foi de 96,67, uma melhoria de 63,33 pontos percentuais. Os melhores insights foi que a gente consegue identificar corretamente a espécie da maioria das flores, as features de pétala são mais importantes do que as de sépala, e o dataset está bem balanceado, né? Facilita muito o aprendizado do modelo. Na prática, o modelo pode ser usado para classificar automaticamente novas flores, apenas fornecendo as 4 medidas, né, da sépala e da pétala. Aqui tem uma comparação de abordagens, que a gente pode avaliar melhor. Decisões técnicas, aqui já a parte mais aprofundada da nossa avaliação. E por fim, os próximos passos. Gosto sempre de pensar que o que eu poderia melhorar. Implementar um scaffold, fazer tuning de hiperparâmetros, melhorar aqui, né, feature engineering, algo que eu gostei bastante de fazer, que é criar novas features fazendo correlações, poderia ser feito. Aqui nesse caso, como a gente tem um dataset mais simples, não vinha ao caso. Mas enfim, é isso. Para o final aqui eu deixo alguns exemplinhos, coisa bem mais simples, certo? Eu repito um pouco. Mas é importante trazer essas informações aqui, que eu acho que não faziam sentido lá em cima, mas aqui embaixo elas trazem um pouco mais de contexto. No final das contas, a gente tem aqui o modelo, certo? O arquivo final. E é isso. Muitíssimo obrigado e até logo.